Parte B. Percepção da realidade. Lição 1. Realidade ou imaginação. Nesta lição estudaremos diferentes enfoques da percepção da realidade, a conexão entre o desejo de receber e a percepção da realidade, a lei de equivalência de forma. Éramos como os que sonham. Era uma manhã comum e normal na cidade italiana Monza. As águas do rio Lambro corriam lentamente, como todos os dias, cruzando a cidade de norte a sul, em seu caminho para a Baía de Gênova. Ninguém podia predizer o que iria acontecer. Ao meio-dia aconteceu, o conselho da cidade publicou uma regra municipal nova e escandalosa, segundo a qual, prestem atenção, os residentes da cidade não poderão ter mais peixes dourados em tigelas redondas de cristal. Pois é, a vida pode ser cruel, às vezes. Ao ver as sobrancelhas franzidas, o orador do município, Gian Pietro Mosca, teve que verter um pouco de luz sobre esta insólita decisão. Mediante um comunicado à imprensa, explicou Mosca que a vida dentro dos aquários redondos deprimem os indefensos peixes, já que as curvadas paredes de vidro os obriga a ver o mundo de forma distorcida. Desde então, muitas águas passaram no rio Lambro. A qualidade de vida dos peixes dourados na cidade melhorou dramaticamente. Mesmo assim, ficou uma pergunta pendente no ar: será verdade que a realidade que os peixes dourados veem em um aquário redondo é diferente da nossa? Mas quem pode assegurar que esta seja menos real? Em geral, que segurança temos de que a imagem que temos da realidade é a verdadeira? Bem-vindos à segunda parte do curso, Introdução à Sabedoria da Cábala. O assunto nesta parte é indiscutivelmente o mais interessante e desafiante do estudo da sabedoria da Cábala, a percepção da realidade. Não se preocupem, não se trata de um sofisma filosófico como pode parecer. Pelo contrário, se entendemos como percebemos a realidade, poderemos enfrentar de maneira mais clara várias perguntas essenciais sobre nossa vida, dar-lhes uma resposta e implementá-las na prática. Com a finalidade de entender mais facilmente o enfoque da sabedoria da Cábala sobre o tema da percepção da realidade, reveremos brevemente o caminho através do qual se desenvolveu o enfoque científico deste tema ao longo dos anos. Segundo o enfoque clássico que apresenta Newton, o mundo existe por si mesmo, sem relação com o homem, e sua forma é constante. Depois Einstein descobriu que o mundo é muito mais amplo do que se percebe. Nossa percepção é relativa e depende de nossos sentidos, e portanto, não podemos dizer qual é precisamente o mundo que está fora do nosso aquário. Tudo depende do observador que percebe a realidade. O enfoque científico moderno da percepção da realidade, baseada na física quântica, sustenta que o espectador influi sobre o mundo e, como resultado disso, muda a imagem que percebe. A imagem da realidade é como uma média entre as qualidades do observador e as qualidades do objeto ou do fenômeno que capta. De que se trata isto? Os físicos descobriram que as pequenas partículas que compreendem todos os detalhes da realidade não têm um espaço definido, nem uma velocidade definida, nem sequer um tempo definido. Curiosamente, todos estes dados se definem unicamente quando alguém os mede, e todas as medidas são igualmente válidas. Confuso. Escutem o que a sabedoria da Cábala tem a dizer a esse respeito. Segundo a sabedoria da Cábala, o mundo que está fora de nós é de fato uma ilusão. Na realidade, não tem nenhuma forma própria. No artigo Introdução ao livro do Zohar, Baal Hasulam explica que todo esse grande e maravilhoso mundo que vemos, supostamente fora de nós, na realidade é uma imagem interna que se desenha somente em nosso interior. E assim Baal Hasulam disse com suas palavras: 11, por exemplo, nosso sentido da visão, vemos em nossa frente um mundo imensamente grande e toda sua maravilhosa integridade. Na realidade, não vemos tudo isso a não ser em nossa própria interioridade, ou seja, na parte de trás do cérebro, onde há algo como uma câmara fotográfica que ilustra nela tudo o que vemos, e nada fora de nós. Para poder ilustrar estas palavras, imaginemos que o homem é uma caixa fechada na qual há 5 canais de entrada: olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos. Ver gráfico 6. Estes órgãos representam os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, através dos quais o homem capta algo que, supostamente, se encontra fora dele. Através de estas 5 aberturas na caixa, entram todo tipo de estímulos. Todos se concentram em seu interior e passam por processos diferentes relacionados com a informação que se encontra na memória desta pessoa e em base ao seu desejo. O resultado que recebe é certa imagem da realidade que é projetada sobre um tipo de tela cinematográfica que se encontra na parte posterior do cérebro. Esta imagem que se desenha na parte posterior do cérebro é nossa imagem da realidade. Em outras palavras, segundo a sabedoria da Cábala, a pessoa é quem determina sua percepção da realidade. O que há na realidade fora de nós? Não sabemos. Nós vemos um mundo cheio de uma infinidade de detalhes, mas não podemos saber o que são estes detalhes por si mesmos, em sua essência. A única coisa que sabemos é como os percebemos. Também o Criador, do qual nos fala a sabedoria da Cábala, é segundo a forma na qual o captamos em nossa percepção, em condições muito específicas que detalharemos na continuação, e não como é realmente. O Criador, tal como é por si mesmo, se chama na sabedoria da Cábala sua essência, e a sabedoria da Cábala não trata dela de maneira alguma. Resumindo os 3 enfoques sobre a percepção da realidade até o momento e o enfoque da sabedoria da Cábala, segundo a física clássica, a realidade tem uma existência objetiva fora de nós. Segundo Einstein, a imagem da realidade é um assunto relativo que depende do observador. Segundo a física quântica, a imagem da realidade é uma média entre as qualidades do observador e as qualidades do que se encontra fora dele. Segundo a sabedoria da Cábala, a realidade fora de nós não tem imagem alguma. O indivíduo é quem define a imagem de sua realidade. Porque é tão importante este conhecimento sobre o indivíduo que determina sua imagem da realidade. A conclusão que surge destas palavras é que uma mudança interna do indivíduo conduz inevitavelmente a uma percepção diferente da realidade. E efetivamente é assim que se revela a realidade espiritual da mudança que ocorre dentro de nós.
Teste se. Segundo a sabedoria da Cábala, como é criada a imagem da realidade no indivíduo? Quem deu a ordem? A sabedoria da Cábala é a raiz de todas as ciências. Assim escreve Baal Hasula no artigo A Teoria da Cábala em sua essência 12. Não é de se surpreender que depois de milhares de anos de evolução, a ciência se aproxime da sabedoria da Cábala e muitas de suas conclusões se assemelham às dela. Deste modo, por exemplo, os enfoques da ciência moderna e da sabedoria da Cábala com respeito à percepção da realidade são muito próximas. Mesmo assim, há uma diferença muito importante entre as duas. Se a ciência explica como percebemos a realidade, mas não explica qual é o propósito pelo qual percebemos deste modo a realidade. Entretanto, a sabedoria da Cábala enfoca a investigação do propósito. Segundo a sabedoria da Cábala, a força que se encontra atrás dos mecanismos da percepção da realidade do indivíduo é o desejo de receber. E este desejo de receber atua segundo um programa muito simples: receber o que é bom para a pessoa e afastar-se do que a prejudica. Obviamente que, segundo esta mesma lógica, o desejo de receber administra também a forma na qual percebemos a realidade. Todos nossos órgãos sensitivos e todos os mecanismos de decodificação da informação, incluindo a tela cinematográfica, na parte posterior do cérebro, sobre a qual se projeta a imagem da realidade, todos são agentes do desejo de receber que servem seu desejo, receber o que é bom para a pessoa e afastar-se do que a prejudica. Em outras palavras, vemos o que queremos ver, e não vemos o que não queremos ver. O desejo é o que desperta em nós necessidades e determina o que veremos ou não veremos ao redor. Assim, por exemplo, um homem que se torna pai começa a prestar atenção em lojas de produtos para bebês em cada esquina. Os negócios estavam ali antes, mas como não tinha necessidade deles, não reparava na sua existência. Naturalmente, nosso desejo de receber nos orienta a captar somente o que é bom para nós ou o que pode nos prejudicar. Quanto mais se desenvolve o desejo, e com ele, o intelecto, mais compreendemos, mais captamos, mais controlamos, e de acordo com isto nossa percepção da realidade vai se ampliando. Mas este é um mas importante: enquanto captemos a realidade através da lente do desejo de receber, nossa percepção da realidade seguirá limitada somente a uma parte muito específica da realidade, unicamente a parte material. Isto é porque não podemos captar o extrato oculto, espiritual, da realidade por meio do desejo de receber. Com a finalidade de aprofundar mais sobre a razão do porquê não podemos captar a realidade espiritual através do desejo de receber, devemos conhecer uma das leis fundamentais da sabedoria da Cábala, a lei da equivalência de forma. Segundo a lei de equivalência de forma, para captar algo material ou espiritual, devemos desenvolver em nosso interior uma sensibilidade em direção a esse algo. Em outras palavras, mais científicas, a ferramenta sensorial que tem que captar certa coisa tem que conter em seu interior algo da qualidade desta mesma coisa que tem que captar. Um simples exemplo poderá nos ajudar a compreender do que se trata. Fora de nós existem infinidades de ondas de som em infinitas frequências. Com a finalidade de captar certa frequência, por exemplo a frequência de alguma estação de rádio, sintonizamos o rádio segundo esta frequência, girando o seletor de frequências. Na realidade, o que fazemos é criar dentro do rádio uma frequência igual, e segundo a equivalência de forma, captamos a estação que quisermos escutar. Também é assim na espiritualidade. Para captar a espiritualidade, devemos criar em nosso interior uma frequência espiritual, inserir dentro do desejo de receber algo do atributo de doação. Como se faz? Isto o averiguaremos na próxima lição. Por ora, é suficiente que compreendamos que enquanto o desejo de receber esteja completamente nulo na recepção, e não tenha nada nele do atributo de doação, não podemos compreender o que é doação e não temos a capacidade de captar a realidade espiritual. Em resumo, captamos a realidade através dos 5 sentidos que atuam segundo o programa do desejo de receber. Se houver qualquer problema em sua funcionalidade que Deus não permita, perceberemos a realidade de forma completamente diferente. Mesmo se intensificássemos os sentidos, através de aparelhos auxiliares perceberíamos a realidade de forma diferente. Podemos mudar o alcance da captação de nossos sentidos, e de acordo a isso ampliar ou restringir nossa imagem do mundo, mas de qualquer modo, nunca passaremos dos limites da imagem da realidade de nosso mundo. Por quê? Porque sempre captaremos a realidade segundo o programa interno do desejo de receber, e como vimos anteriormente, o desejo de receber nos limita a somente uma percepção parcial da realidade, a percepção da realidade material. Segundo a sabedoria da Cábala, a materialidade se refere a tudo o que captamos através da lente do desejo de receber. Se quisermos começar a avançar de nosso estado atual, ampliar nossa realidade, saber onde nos encontramos e para que, devemos nos ocupar unicamente do que se encontra em nosso interior, no desejo. Dentro de nós se encontra o desejo, e é este o que ativa todas nossas ferramentas de absorção, assim como o intelecto e também o pensamento. Como podemos captar a realidade mais ampla, a espiritual, que não está limitada pelo nosso desejo de receber? Para conseguir isso, devemos mudar o programa segundo o qual o desejo de receber trabalha. Como se muda este programa? É precisamente disso que a sabedoria da Cábala trata. Teste-se. Que temos que fazer para captar a imagem da realidade espiritual? Resumo da lição: pontos principais. Segundo a sabedoria da Cábala, a realidade fora de nós não tem forma própria. O indivíduo que capta a realidade é quem lhe dá a forma. Em outras palavras, o homem forma a imagem de sua realidade. Também o Criador do qual fala a sabedoria da Cábala é o Criador como o captamos e não como é na realidade. O Criador tal como é realmente, se chama na sabedoria da Cábala, sua essência, e a sabedoria da Cábala não trata disso. O desejo de receber é um programa interno que dirige o mecanismo de nossa percepção da realidade. Nós vemos o que queremos ver. Para captar a realidade espiritual, devemos mudar o programa segundo o qual captamos a realidade, ou seja, o desejo de receber.
Segundo a lei de equivalência de forma para captar a realidade espiritual, devemos desenvolver dentro do desejo de receber uma sensibilidade a respeito da espiritualidade, em outras palavras, introduzir em seu interior algo do atributo de doação. Termos. Lei de equivalência de forma para captar algo, devemos desenvolver em nosso interior uma sensibilidade sobre este algo. Para alcançar a realidade espiritual, devemos ter o atributo de doação porque a espiritualidade é doação. Sua essência, a sabedoria da Cábala se ocupa unicamente da forma em que percebemos o Criador, e não do Criador em si. O Criador tal como é, se chama, na sabedoria da Cábala, sua essência. Perguntas e respostas. Pergunta: como se cria no indivíduo a imagem da realidade segundo a sabedoria da Cábala? Resposta: a pessoa capta a informação que está fora dela através dos 5 sentidos, a processa mediante o intelecto, e como resultado, recebe em seu cérebro posterior, a imagem da realidade. Pergunta: que devemos fazer para captar a imagem da realidade espiritual? Resposta: devemos mudar o programa que controla o mecanismo da percepção de nossa realidade, ou seja, mudar o desejo de receber, de recepção para doação.